era um homem comum, mas incomum diante de Deus. Jó vivia na terra de Uz, e era conhecido por todos como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Não era apenas um homem justo, era exemplo de fidelidade. Possuía riquezas incontáveis: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, servos em grande número e uma família numerosa, com 7 filhos e 3 filhas. Jó acordava cedo todos os dias para oferecer sacrifícios a Deus em favor dos filhos, com medo de que talvez, no coração, tivessem pecado. Tudo em sua vida era marcado por temor, devoção e disciplina espiritual. Mas o que Jó não sabia é que no mundo espiritual, sua fidelidade estava prestes a ser provada de uma forma que ultrapassaria qualquer lógica humana e começaria uma das histórias mais intensas da Bíblia. Em uma cena invisível aos olhos humanos, Satanás se apresenta diante de Deus. E ali acontece um diálogo que muda tudo. Deus exalta Jó, destacando sua integridade e fidelidade. Mas o inimigo questiona: será que Jó teme a Deus à toa? Não o cercaste com proteção? Tira tudo o que ele tem, e verás se não te amaldiçoa. Deus permite que Satanás toque em tudo que Jó possui bens, servos e até seus filhos, mas não em sua vida. Em pouco tempo, desastres arrasadores caem sobre Jó. Ladrões atacam, fogo do céu consome os rebanhos, e seus filhos morrem todos de uma só vez num trágico desabamento. Jó rasga suas vestes, se lança ao chão, mas diz uma das frases mais impactantes da fé: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o teste ainda não havia terminado. Satanás aparece novamente diante de Deus e propõe ir mais fundo, tocar no corpo de Jó. Deus permite, mas novamente impõe limites. Não poderia tirar sua vida. Jó, então, é acometido por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Ele se senta em cinzas, coçando suas feridas com um caco de telha. Sua própria esposa, vendo o sofrimento, diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó responde com firmeza: receberemos o bem de Deus e não o mal. Mesmo diante de tamanha dor, Jó não pecou com seus lábios, e é nesse ponto que 3 amigos de Jó chegam: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles sentam ao lado dele por 7 dias e noites em silêncio, tamanha era a dor. Mas quando começam a falar, suas palavras não são de consolo, mas de acusação. Acreditam que Jó está sendo punido por algum pecado oculto. O sofrimento para eles era consequência direta do erro. Durante vários capítulos, vemos diálogos intensos entre Jó e seus amigos. Jó clama por respostas, questiona Deus, chora sua dor, mas se recusa a abandonar sua fé. Ele não entendia o porquê de tudo aquilo, mas continuava buscando a Deus. Um quarto homem, chamado Eliú, entra em cena e tenta oferecer uma visão mais equilibrada, ainda que com erros. Tenta mostrar que Deus pode usar o sofrimento para corrigir e ensinar. Mas é quando o próprio Deus fala que tudo muda. Deus aparece em meio a um redemoinho e começa a questionar Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ele mostra sua soberania, seu poder criador, e deixa claro que há mistérios que o homem jamais compreenderá. Não como punição, mas como convite à reverência e confiança. Jó então se cala. Arrepende-se do que disse, reconhece a grandeza de Deus e declara: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É um momento de rendição e revelação. Deus repreende os amigos de Jó por não falarem corretamente sobre ele e ordena que ofereçam sacrifícios e que Jó ore por eles. Após esse momento, Deus muda a sorte de Jó. Ele restaura sua vida, dá a ele o dobro de tudo o que possuía antes: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, além de outros 7 filhos e 3 filhas. Suas novas filhas são descritas como as mais belas da terra. E Jó vive ainda 140 anos, vendo seus filhos, netos e bisnetos morrendo em idade avançada.
Sua história não é apenas sobre perdas e recomeços, mas sobre um Deus que permanece fiel mesmo quando tudo parece ruir. A história de Jó nos ensina que nem todo sofrimento é resultado de erro, e que Deus é soberano mesmo quando não entendemos. Jó mostra que é possível continuar fiel mesmo quando tudo desaba, que podemos questionar sem perder a fé, e que Deus não se esquece daqueles que permanecem firmes. O livro de Jó não é apenas uma lição de paciência, mas uma revelação sobre a confiança inabalável em Deus, sobre rendição sem respostas e sobre um Deus que, no tempo certo, restaura tudo e ainda mais.